Dadiao, pessoal, e sejam bem-vindos a mais uma aula aqui sobre português, tratando sobre predicados. 1, 2, 3, come on! Ok, então vamos lá. O primeiro começando, a gente vai falar os tipos de predicados. Vou colocar aqui, tipos. Tipos de predicados. Primeiro vamos ver aqui o que é predicado. Predicado é o que não é o sujeito. Deixa eu ver o exemplo aqui. Os telespectadores. No caso, os telespectadores é o nosso sujeito, porque toda a frase vai se tratar sobre os telespectadores. Então, tudo isso que está em azul aqui vai ser o nosso predicado. O predicado vai incluir o verbo e o adjetivo ou o objeto que tiver. O predicado é tudo que não é o sujeito, entendeu? Então, vamos lá. Existem 3 tipos de predicado. O primeiro que eu vou falar aqui é o verbal. O predicado verbal, é o verbo que está no centro, o verbo significativo no caso, que está no centro da frase, que ele é o centro das atenções na frase. Por exemplo, se você ainda não viu sobre verbo significativo, verbo de ligação, vai lá no vídeo sobre síxtase do verbo, que eu já postei, e assiste lá antes de assistir esse vídeo, porque é importante. Ok, continuando. O verbo é o centro. Essa é a palavra-chave. O verbo é o centro. E o verbo tem que ser um verbo significativo. Verbo significativo, ação ou fenômeno da natureza. Mas eu não vou enrolar tanto. Ok? Os telespectadores assistiram o vídeo de português. O que os telespectadores assistiram? O vídeo de português. Então, o vídeo de português vai ser, no caso aqui, o nosso objeto. O vídeo de português vai ser, no caso aqui, o nosso objeto. E assistiram, por ele ser um verbo que significa uma ação. Como a gente sabe que assistiram é um verbo que significa uma ação? Porque assistir é uma ação. Então, se eles assistiram, eles fizeram alguma coisa. O que eles fizeram? Eles assistiram o vídeo de português. Por exemplo, se eu colocasse aqui o ser, os telespectadores são o vídeo de português. Isso não ia fazer sentido nenhum. Pelo menos não no nosso contexto aqui. Isso não ia fazer sentido nenhum. Porque o são, ele não significa uma ação. Ele não significa que eles fizeram alguma coisa. Por exemplo, se você chegar aqui, os telespectadores fizeram o quê? Assistiram. Então, para você saber se é um predicado verbal, você tem que perguntar o que eles fizeram. E se aqui na frase tiver a resposta, eles assistiram. Se tiver o verbo que te responde a essa pergunta, então é um predicado verbal, porque o verbo é o principal. Entende? Então, lembre-se, predicado verbal, perguntar o que ele fez ou eles fizeram, depende do sujeito. O que ele fez? Eu vou escrever assim para encurtar. O que ele fez? Se aqui na frase tiver a resposta, então é um predicado verbal. Se tiver apenas a resposta, por exemplo, se aqui tivesse assistiram alegre o vídeo de português, daí não, daí ele tem alguma coisa a mais, ele tem um adjetivo, daí ele não vai ser mais verbal. Você vai perceber isso quando eu falar um pouco mais pra frente. Mas por enquanto, pense assim. Quando chegar numa frase, você pergunta o que eles fizeram ou o que ele fez para o sujeito, e se na frente dele ou um pouco mais na frente do texto, às vezes até antes, se tiver na frase algum verbo que te responda, então predicado verbal. Ok, então agora vamos para o predicado nominal. Nominal já dá meio para sacar que vem de nome.
O nome seria o que não é o verbo, né? Porque verbo é verbo, nome é nome. E, então, se no verbal o verbo é o centro, no nominal o nome é o centro e ele sempre está acompanhado de um verbo de ligação. Por isso que eu te digo, se você ainda não viu o vídeo sobre síntese do verbo, volta lá, assiste, senão você vai ficar um pouco perdido aqui. Mas continuando. O nome que eu me refiro aqui, geralmente ele é um adjetivo ou algum estado que aquela pessoa se encontra. Por exemplo, o youtuber é famoso. Lembra que eu disse lá, cafés para dois? O E do cafés para dois, ele vai ser o nosso... desculpa, o S do café para dois vem de ser. E o E vem de ser também. Isso pode ser um pouco confuso, mas eu vou explicar rapidinho, vocês já vão entender. Ok, então, Rick, mas eu não entendi. O que é o nominal? Eu não entendi nada que você disse. É assim, nominal é o adjetivo. Sempre vai ser o adjetivo que é o chama mais atenção. Por exemplo, o youtuber é famoso. Se o youtuber é famoso, o nosso adjetivo aqui no caso é o famoso. Ele é o centro das atenções, ele que vai receber toda a atenção. Por quê? Porque ele está acompanhado com o verbo de ligação. Então eles têm uma ligação direta aqui. Por isso que eu disse que você tem que assistir outro vídeo. Porque o verbo de ligação serve para juntar esses dois. Então eu vou falar de um jeito que eu acho mais fácil de eu entender mesmo, né? Que o nominal vai ser sempre quando tiver um verbo de ligação e um adjetivo, ou um verbo de ligação e algum estado que se encontra aquele personagem. Por exemplo, o youtuber aqui é o nosso sujeito, eu esqueci de marcar tudo, né, mas deixa eu marcar isso certinho aqui. O youtuber é o nosso sujeito. E o que ele é? O que ele está sentindo naquele momento? Ele é famoso. Então, famoso é o adjetivo dele. Então, é o centro das atenções. Porque aqui no predicado verbal a gente usa assistiram um vídeo de português. Quer dizer que se eu colocasse os telespectadores, o vídeo de português, não ia dar para entender a frase. Assistiram é o principal foco. Por quê? Porque eles podem fazer qualquer coisa com o vídeo de português. Por exemplo, os telespectadores arruinaram o vídeo de português. Entendeu? É o verbo que vai comandar no verbal. Mas aqui, o verbo, que é o verbo de ligação, ele só vai acompanhar, ele só vai ir junto com o pessoal. Entendeu? E o principal centro das atenções é o famoso. Por exemplo, o youtuber ficou famoso. O youtuber é famoso. Não tem muita diferença, certo? Mas agora se eu colocar o youtuber é lixo, o youtuber é feio, daí faz uma diferença muito grande na frase. Então, nominal é quando o sujeito, na frase, né, o sujeito tá junto com o adjetivo. O sujeito tá junto com o verbo de ligação e o adjetivo. Entendeu? No caso, deixa eu falar de uma maneira, não sei, vai que alguém não entendeu, né? Quando temos o predicado nominal, o adjetivo aqui é o centro das atenções. Podemos dizer que o adjetivo é rei. Quando temos o predicado verbal, o verbo que é o rei, entendeu? Nominal, adjetivo. Verbal, verbo. Ok, agora vamos para um complicadinho que vai misturar os dois. Verbal nominal ou verbo nominal. Geralmente vem como verbo nominal. Mas ok, Rick, o que é um predicado verbo nominal que agora mistura os dois? Ok, então vamos lá. Quando há um verbo significativo, é importante, eu até risquei aqui para vocês verem, é um verbo significativo, tem que ser apenas o significativo. Na verdade, até pode ser outro, né? Mas isso acontece raramente e geralmente acontece quando digitam errado. Então, é melhor vocês prestarem atenção que é um verbo significativo.
junto a um adjetivo do sujeito. A gente vai fazer basicamente isso. A gente vai juntar o verbo significativo do predicado verbal com o adjetivo do nominal. Daí o que acontece? O sujeito, no caso, vai ser o Rick, tanto que eu deixei separado em preto aqui os sujeitos, né, para ficar mais fácil. O sujeito vai ser o Rick e o predicado vai ser tudo isso aqui. Agora vamos identificar. A gente precisa saber primeiro qual é o verbo significativo. O verbo significativo vai ser geralmente o único verbo que tem, né, no predicado. Então qual é o verbo? Comeu, alegre, seu ou macarrão? Ok, o seu aqui não tá de ser, mas sim de posse. Então o seu não, a gente pode desconsiderar como significativo. Então o comeu, que é o único verbo que a gente tem aqui, vai ser o nosso verbo significativo. E agora a gente precisa encontrar um estado ou um sentimento ou o adjetivo que o sujeito estava naquele momento. Alegre, seu macarrão. O macarrão pode ser um estado de espírito, mas isso vai entrar em aula de religiosidade que a gente não tem aqui no momento. Então, até agora, a gente vai ir pelo mais óbvio. Alegre, né? Alegre é um sentimento, então alegre é o adjetivo. E seu macarrão vai ser o objeto. Entendeu? Então, como identificar esses? Verbal é quando o verbo é o centro das atenções. Nominal é quando o adjetivo aqui, o que se refere ao sujeito, é o centro das atenções. E o verbo nominal é quando tem tanto um verbo significativo, quanto um adjetivo. Sinceramente, eu acho que o verbo nominal é mais fácil de você descobrir por quê. Porque aqui você só vai precisar ver se tem um verbo significativo e se tem um adjetivo geralmente logo depois. Se tiver os dois, é um verbo nominal. Ok, então pessoal, agora vamos para a parte do predicado, do sujeito do predicado. Ou predicativo do sujeito, desculpa. Ok, predicativo do sujeito parece complicado, mas não é. Na verdade é muito, mas muito bem simples mesmo. Predicativo do sujeito é o que caracteriza o sujeito, ou se refere ao sujeito. Geralmente eu falo dele como objeto. Por exemplo, a Marlene, no caso aqui a Marlene vai ser o nosso sujeito. Está vai ser o nosso verbo de ligação, porque feliz é um adjetivo. E feliz vai ser o nosso adjetivo. Então a gente já sabe que isso daqui é um predicado nominal. E que o feliz ele vai ser o nosso predicativo do sujeito, porque ele está se referindo ao sujeito. Entendeu? Predicativo do sujeito vai ser aquele que vai se referir ao sujeito. Entenderam? Vamos em outro exemplo aqui para você ver. Josi chegou animada na festa. Josi, no caso aqui, vai ser o nosso sujeito. Chegou vai ser o nosso verbo. Animada vai ser o estado ou o jeito que ela se encontra, né? O adjetivo. Animada vai ser o adjetivo. Ah, desculpa, aqui é o verbo é o verbo significativo. Então a gente já sabe que essa frase aqui, por ter um verbo significativo e um adjetivo, é um predicado verbo nominal. Ok, então. E na festa vai ser o nosso objeto. E agora que aqui que eles pegam você. Porque o objeto nem sempre vai ser o sujeito, muito pelo contrário. O adjetivo, aquele que se refere ao sujeito, a única coisa que se refere ao sujeito aqui, que é o adjetivo, ele que vai ser o nosso predicativo do sujeito. Então, para vocês entenderem, o animado aqui vai ser a característica do sujeito, da Josi. Entendeu? Vamos para outra frase que agora
É a última aí até pra gente terminar. Empolgada, Suelen comprou o carro. Agora que eu te dou o que eu te falo, que eu te falei lá no início. O sujeito nem sempre ele vai estar no início da frase, que nem teve aqui nos outros dois casos. Às vezes ele pode estar no meio. Por exemplo, o Suelen aqui a gente sabe que é o nosso sujeito, porque toda a frase aqui vai estar em torno dela, vai ser relacionada a ela. Agora vamos destacar aqui o verbo. Comprou. É um verbo significativo. O carro vai ser o nosso objeto, que é o que o verbo está se referindo. E empolgada vai ser o nosso adjetivo. E empolgada, no caso aqui, não é o adjetivo que a Suelen chegou para comprar o carro? Então, empolgada vai ser o nosso predicativo do sujeito. Então, só revisando. O predicativo do sujeito, lá, que está lá em cima, eu vou até puxar para vocês verem. O predicativo do sujeito é o que caracteriza ou se refere ao sujeito. Entendeu? Se eu colocasse aqui Rick é lindo. Verdades no papel, né? O nosso sujeito seria o Rick, porque se trata sobre ele, né? Verbo de ligação, o é. E lindo, o adjetivo. Então, o nosso adjetivo, geralmente é o adjetivo, né? Ele está se referindo a quem? Ao sujeito. Então, ele é o nosso predicativo do sujeito. Do sujeito. Entendeu? Pessoal, valeu, falou. Esse vídeo ficou bem longuinho, mas é tudo sobre predicado e predicativo do sujeito. Valeu, falou e até mais.